Boa tarde, amigos. 1h15. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol em mais uma semana que começa com sol. Nem parece que estamos no inverno do Rio Grande do Sul, né? Mais uma semana que começa com sol, haverá chuvas esparsas em várias regiões do Rio Grande. Agora, para Porto Alegre, a previsão é que tenhamos calor o dia todo. Eu não tenho precisão da temperatura, mas estamos com 24, 25 graus, o que por si só já dá para andar de manga de camisa, como está aqui nosso Julinho Camargo, de manga de camisa. Cara, Bem agradável mesmo a temperatura. Boa tarde, tudo bem, Julinho? Boa tarde, prazer estar aqui contigo, com nossos colegas aí, uma satisfação de volta ao nosso estado. Muito bem, está aqui o decano da comunicação, Vitor Bleide Moraes. Algumas décadas. E o Maurício Freitas, com eles faremos o programa até 2:15 da tarde. Deixa eu já começando com o Julinho. Você, Julinho, está surpreso com a campanha pífia do Internacional até aqui, ou a campanha nem é tão pífia assim? Como é que você analisa o desempenho do Internacional? Está fora do que se previa? Está mais ou menos dentro das dificuldades que você já conhece e bem da Série B? O elenco do Internacional é muito superior, é elenco de A na B, tudo isso nós já falamos aqui, tudo isso você já ouviu. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Julinho. Olha, eu entendo que o Inter hoje está numa colocação que não é própria para ele. Eu acho que o Inter tem estrutura, elenco, tem clube, né, por trás, assim, que para estar numa posição melhor, né? Mas eu acho que também o que o clube está vivendo hoje, ele é um resquício do que fez o ano passado, que o clube viveu, que foi uma queda. Eu me lembro, em 2005, quando trabalhei no Júnior do Grêmio, o pós-queda, né, ele é muito difícil. Eu me lembro do estadual que a gente fez lá, eu era treinador do Júnior e o De Leon era o treinador do profissional. Sabe, o De Leon tentando fazer de tudo assim, para fazer um bom estadual, mas com uma dificuldade enorme, muito fruto do descenso, entendeu? Eu acho que o clube está passando por isso. Já teve troca de treinador, acho que aos poucos o Guto vai tentando achar o caminho, né, para formatar melhor a equipe dele. E acho que vai chegar, vai conseguir buscar esse caminho de subir na tabela, de ter o acesso, né? Mas eu acho que tá vivendo um processo. O time, na minha opinião, de fora, né? Só olhando de fora, é um time que ainda não está encontrado. Acho que o Guto ainda está no processo de fazer o seu time. Penso que, olhando de fora, mais uma vez falando, o time tem que ter pelo menos mais 2, 3 protagonistas. Ele não pode ficar tudo em cima do D'Alessandro. Hoje a gente olha a equipe e vê muito protagonismo no D'Alessandro e vê pouco protagonismo em outros jogadores, né? Eu particularmente trabalhei com o Edenilson, acho que ele é bom jogador, ele tem qualidade. Trabalhou no Caxias? Sim, no Caxias. Foi o melhor ano dele, né? E o Edenilson é um jogador que tem qualidade para aos poucos se tornar protagonista também. Então eu penso que ele, Dourado, alguns jogadores têm que dividir um pouco esse protagonismo com o D'Alessandro, para que o próprio D'Alessandro possa jogar com mais naturalidade. É muito difícil quando numa equipe tu identifica apenas um protagonista, né? Então eu acho que esse é um dos principais problemas que a equipe do Inter está tendo e que o Guto está tentando buscar soluções, e eu acredito que logo a gente vai ver isso. São Paulo está no mesmo caminho do Internacional, Juninho? Depois você responde. Vitor Bleide Moraes faz a sua questão, que daí o Julinho já vai no acumulado da obra. Eu quero fazer uma pergunta para o Julinho, que foi técnico do Boa até pouco tempo, e se essa vitória do Boa surpreendeu dentro do Beira-Rio, se surpreendeu, ou se você estivesse como técnico, você
acha que o Boa também teria condições de vencer o Internacional? As duas questões. As duas questões, né? O Boa tem uma situação muito boa, né? Que foi o ingresso do Dionis. O Dionis é um jogador que passou pela Série A há muito tempo, um jogador que trabalhou comigo lá no Bahia, comigo e com o Falcão, né? O Falcão treinador e eu auxiliar do Falcão. Ele foi titular lá nosso muito tempo, fez o gol do título baiano, inclusive, e é um jogador que foi capitão do Sampaio Corrêa na Série B, um jogador que teve passagem por Ceará, Joinville, um jogador para a Série B de muito bom nível. Esse jogador reingressou na equipe principal agora, praticamente no jogo do Inter. E eu sabia que com o ingresso do Dionis o time cresceria muito. Ele acaba até fazendo o gol da vitória, né? Ele é um jogador diferente no contexto do Boa Esporte. Com a participação dele e o conjunto que lá já tinha, eu acredito que pelo momento do Inter, que não é um momento de excelência ainda, né? Eu sabia que teria sim chance de fazer um jogo de enfrentamento. A chance era boa. A chance era boa, né? É difícil, né? A gente pega, se fizer 4, 5 jogos, vai ganhar um, a maioria é muito mais provável que o Inter vença. Mas quando tu está numa equipe menor, quando tu vai fazer um enfrentamento, vira fera. É muito fácil tu identificar. Quando tu vê, tu sabe que a equipe grande está bem, vivendo um bom momento, tu tem que ter muito cuidado para te não tomar mais do que 2, 3. Quando a equipe grande não está no seu melhor momento e tu lá na equipe menor tá redondinho, tu sabe que é a hora de beliscar. Então, tu tem que ter esse feeling para poder identificar. Uma vez eu já fiz jogos contra a dupla Grenal que eu sabia que dava. E já fiz jogos que eu tinha que me segurar para não tomar muito. Quer dizer, esse Dionis é um perigo, né? Não, e justamente, Rec, pegando esse gancho do Dionis, você acredita que falta ao Inter alguns jogadores com esse perfil de conhecer mais a Série B, de talvez puxar o grupo em alguns momentos? Eu penso que não só na situação da B, porque a Série B e a A, eu tive já o prazer de fazer as 4 séries, A, B, C e D. A grande diferença da Série A para B é que tu encontra nas equipes da Série A pelo menos 2, 3, 4 protagonistas em cada equipe. No Cruzeiro, no Santos, no São Paulo, no Grêmio, no Inter. E na Série B tu não encontra 4, 5. Tu encontra 1. E quando tu encontra somente um, fica mais fácil tu anular e equilibrar a partida. E é nesse sentido que o meu alerta em relação ao Internacional é de que ele tenha e que instigue isso internamente, né, para que ele tenha pelo menos mais 3, 4 protagonistas dentro do jogo, para que possam resolver o jogo não só na dependência da coletividade, não só na dependência do D'Alessandro. Eu me recordo aqui do Vasco, que eu vi jogar a Série B. Ele tinha o Nenê, ele tinha o Andrezinho, ele tinha o Jorge Wagner, ele tinha uma série de jogadores maduros e que, em determinadas situações isoladas, o Éder Luiz, uma série de situações que quando tu tem 4, 5, 6, divide, é muito mais fácil. Eu me recordo no título que o Falcão, eu como auxiliar dele, a gente teve lá no Inter, num Grenal que a gente reverteu no Olímpico, né? Eu olhava, né, o grupo de jogadores, tu tinha Kleber, D'Alessandro, Damião, Sobe, Zé Roberto, Índio, Bolívar, Rodrigo, Guinha Azul, Tinga, era tanto cara bom que quando tu entra no jogo, tu olha, tu vê que cada um assume a sua parcela e isso acaba, né? E depois, indo para o Grêmio, hoje a gente vê, o ano passado, o Douglas, Luan, o Michael, são vários jogadores fizeram os outros crescerem. O próprio Kahneman, que entrou, acabou resolvendo a parte defensiva. Isso é muito importante e isso é muito importante para quem? Para o treinador e para a direção na hora de montar. Tem que saber ter opinião, tem que saber contratar para ter esse equilíbrio para que tu possa fazer um bom ano. Ou seja, o grupo do Inter é desequilibrado? Não, eu penso que tem jogadores ali que têm condição de assumir essa parcela. Eu acho que
esse jogador que veio da Ponte aqui, o Potker, né? É um jogador que tem condição de ser protagonista. Acho que o Edenilson tem condição de ser protagonista. Acho que o Marcelo Cirilo tem condição de ser protagonista. Esse Diego é um jovem jogador surgindo, eu vejo muita qualidade nele. Acho que o Dourado tem essa condição, mas penso que também a direção tem que estar atenta a isso. No momento que fizer uma nova contratação para o Guto, daqui a pouco conversar com ele para que seja uma contratação pontual. Ficou nos devendo a do São Paulo, se o São Paulo está no mesmo caminho do Internacional. Eu acho que o São Paulo passou por um processo complicado agora com o seu principal ídolo, né, o Rogério, por ele não ter tido o êxito, né, nas competições e acho que no futebol brasileiro a gente não consegue ainda entender um bom trabalho, a gente só entende resultado diferente de outros centros. E penso que o São Paulo se desfez de alguns jogadores durante a competição e num momento delicado. Tem que ficar muito atento, porque se não tiver também aquisição de contratação pontual, pode sofrer uma dificuldade até mesmo de rebaixar. Julinho, normalmente, quando o clube joga em casa, ele tem a sua torcida e tudo, é um fator importante. Mas o Internacional, positivo, né? O Internacional parece que está vivendo uma síndrome de Beira-Rio. Não consegue alcançar. Ontem até jogou bem, né? Aliás, sábado até jogou bem. Mas normalmente não tem obtido bons resultados. E fora, contra o Brasil, venceu e tudo. Como é que se explica isso? É fator psicológico, emocional? Eu acho que são algumas leituras que a gente se obriga a fazer, né? A primeira delas é a seguinte: tu tá fazendo uma competição diferente da Série A, diferente exatamente pelo quesito que tu colocasse. A Série A tu joga contra uma equipe que joga contra ti. Se tu jogar Inter e Flamengo no Maracanã ou no Beira-Rio, o jogo é parecido. As duas equipes querem ganhar e querem impor o modo de jogar. Então, existe espaço para te jogar em ambas as situações. Quando tu joga a Série B, tu como clube grande, tem que entender que todo mundo vem fazer o jogo da vida contra o Inter e todo mundo tem uma tendência de quê? De que o empate contra o Inter em qualquer local é bom. Até na tua própria casa, o empate contra o Inter é um resultado positivo, né? Visto como positivo. Então, o Inter tem que fazer a leitura de saber impor o jogo no campo do adversário. Né? Eu ouvindo as notícias aqui, pelo que eu conheço o Guto, e eu torço muito pelo Guto, eu sei que o Guto deve estar trabalhando as semanas em prol disso, do entendimento do que é marcar no campo adversário, impor o jogo no campo adversário e abrir as situações que tu possa ter. Eu só vejo que nisso, eu como montagem, e aí eu te digo que o futebol é feito de 3 momentos, né? Montagem, desenvolvimento e execução do jogo. Tu está falando, a gente está falando da execução do jogo. O desenvolvimento é a semana que o cara faz. E a montagem, ela é feita em um momento anterior. A montagem de um time para a Série B, ele tem que ter um jogo aéreo muito bom, cara. Por quê? Porque tu vai jogar no campo do adversário, tu vai ter inúmeras chances de bola parada, e se tu não tiver pelo menos 2, 3, 4 cabeceadores de excelência, tu vai ficar batendo, cruzando, e daqui a pouco tu vai tomar um gol aquele time que joga por uma bola, né? O Criciúma fez um gol de bola parada no Inter, né? E se a gente pegar uma equipe, vou dizer uma coisa, tem que fazer uma força para tomar aquele gol. Mas se tu pegar assim, ó, eu vejo muito, me recordo dos gols, né? E eu estava fazendo a Série B, posso dizer para vocês, fiz um jogo, por exemplo, contra o Vila Nova não chegou na minha goleira, mas numa bola parada decidiu o jogo. A Série B, se tu pegar hoje o Juventude ganhou do Boa Esporte na bola parada, 1-0, ganhou do Criciúma com bola parada, agora contra o Guarani teve gol de bola parada. O Gilmar é um cara, além de ser bom treinador, é um cara que sabe preparar bem isso, né? Então, essa série, ela tem muito a ver com a bola parada. E um centroavante, né? Tem um centroavante. Não deixou sair para a Coreia. O Gilmar tem vários pontos positivos no Juventude. Primeiro, o entendimento do Gilmar e o trabalho dele. Segundo, tem pelo menos 4 cabeceadores exímios.
terceiro ponto, a direção do Juventude acreditou no Gilmar. Né? Foi uma direção que passou por um estadual ruim, por um estadual que teve 3 clássicos contra o Caxias, perdeu os 3. 2 foi o Gilmar. Entendeu? O primeiro não foi ele. Mas o clube perdeu os 3, né? O clube perdeu os 3. Perdeu os 3 estaduais, o Gilmar perdeu 2, no caso, estava em 2, mas acreditou no trabalho dele e aí os méritos para a direção, mérito para o Gilmar e mérito para o elenco que fizeram. Acabou o Gauchão, contrataram pontual. Um goleiro, Matheus, foi meu goleiro lá no Grêmio, no Caxias, no Veranópolis, em vários clubes. O Matheus talvez seja um dos goleiros da Série B com a melhor saída de gol dos 20, entendeu? É um goleiro que sai muito bem, tem 1,93 m, tem um tempo de bola de saída excepcional. O Juventude foi lá e buscou. Melhor que o Douglas do Avaí. A saída de bola do Matheus, eu não trabalhei com ninguém melhor que ele. Buscou o Juninho, buscou 4, 5, buscou um zagueiro lá do Campeonato Paulista, buscou pontuais e formatou um time que não está à toa sendo na liderança. Eu quero aproveitar, deixa do Vitor aí. Eu acho que ele está observando mal os seus goleiros. Porque tem sempre um titular absoluto. Teve no Vitor, teve no Dida, teve no Marcelo Groi, mas a suplência do Grêmio, claro, quando o Dida era titular, o suplente era o Marcelo Groi, aí tá tudo certo. Agora, o Douglas, esse foi mal observado. Ninguém tem o apelido de Tafarel de graça, tá? Porque é pegador. O cara que tem apelido de Tafarel porque é bom. O Matheus, esse, se criou dentro do Grêmio. Quando o Grêmio foi se mexer, ele já tinha ido pro Juventude. Ele pagou até vale. Quando eu era treinador do Júnior do Grêmio, aqueles 4 anos lá, os 3 goleiros que nós tínhamos eram o Cássio, o Marcelo Groi e o Matheus. E a gente até conversava na época com o Chiquinho, que era o treinador de goleiro de cima, e tinha o Vitor em cima, né? E a gente olhava e a gente não sabia quem passar. A gente falava, cara, a gente tem 3 goleiros, e aí o pessoal ainda falava, vocês estão brincando de dizer que tem 3 bons. Eu falava, cara, pela primeira eu posso dizer a vocês, os 3 são bons de verdade, não é brincadeira. Um era o Cássio, o outro o Marcelo Groi e o outro o Matheus. E eu ficava olhando, tanto que teve momentos assim que eu conversava com os 3 e falava para eles, Cássio, tu vai nessa competição, que o Júnior tem muitas competições, né? Matheus, tu vai na outra e o Marcelo Groi vai nessa, porque dava para fazer isso. Era muita qualidade dos 3. Agora, esse goleiro, o Vitor fez boa observação, esse goleiro do Avaí, ele é muito rápido, né? Ele, tanto em cima quanto embaixo, um goleiro com uma presença, se for sempre o de ontem, né? Porque nós não conhecíamos direito, ele era sobra do Ele reconheceu que foi a melhor atuação da carreira dele, né? Mas mesmo assim, né? Foi uma atuação perfeita, né? O legal é a gente observar a sequência para poder firmar uma opinião. Foi o Tite que na época sugeriu ele para o Grêmio, né? Estava sobrando lá. O Tite que dispensou praticamente o Cássio. Agora vai convocar o Cássio para a seleção brasileira. Mas pelo menos teve humildade. Eu acho. Vamos ver se morreu a avó do Cássio. Aí se apresentou, não sei, por alguns minutos atrasado e tal, liberado pelo Tite, e o Tite ainda assim puniu. E eu tenho certeza que a demagogia amiga vai pegar aqui em Porto Alegre. Luan, Jeromel, Danilo, próprio Cássio que se criou no Grêmio, eu acho que esses tudo vão ser convocados. O Brasil já tá classificado. Vai jogar em Porto Alegre, ele não vai perder a chance de fazer aquela média amiga, né? Certamente. Até para chamar público, buscar o torcedor pro seu lado. Até por ele ser o Tite. Julinho, o Grêmio tem perdido muitos pênaltis e ainda há pouco você falou em bola parada. Pênalti também, a bola parada privilegiada. Como é que se explica isso? Os jogadores até ontem, o Edilson chutou forte e tudo, e o goleiro ficou ali no meio, nem se atirou e defendeu. Isso é mais treinamento ou é mais fator psicológico, o pênalti? Olha, gente, eu tive, para vocês terem uma ideia, tive a disputa da Copa do Brasil, lá do Boa Esporte. Fizemos a primeira fase, passamos, depois pegamos o Goiás, né, no enfrentamento. E fizemos um jogo de igual para igual, fomos decisão para os pênaltis. Eu tinha um time de menino ainda, que estava disputando o Mineiro, e tinha 2 ou 3 jogadores um pouquinho mais rodados, né? Que era o Ramon,
até jogou aqui no Grêmio, e o Radamés, que era o capitão do time e o batedor oficial de pênalti. E a gente perde no Ramon, e o terceiro, que era o Maico, jogou no Santos, Palmeiras, jogador lá de São Paulo. Os pênaltis que a gente perde nos mais velhos. Então, o pênalti é uma questão que tem muito a ver com o aspecto psicológico do jogador, o momento dele. E claro que também tem muito a ver com a tua eficiência. Eu tive um batedor de pênalti toda a minha carreira que eu nunca vi errar. Foi talvez o único que eu vi, que era o Marcelo Costa. Foi o jogador que teve aqui no Grêmio, Juventude, ele foi meu camisa 10 do Caxias. É o único jogador que eu vi batendo pênalti, eu nunca vi errar. Me dava uma certeza muito, muito boa, assim. Mas... Nos treinamentos também? Nos treinamentos, em jogo, eu vi em todos os momentos uma corrida reta para a bola, e ele não tem lado. Agora, vê que é difícil, né, Julinho? Desculpa te interromper. Quando o Luan errou, todo mundo, os mais severos, né? Depois do jogo, fecha o olho e dá-lhe uma bomba. Ontem deu. Fechou o olho, deu uma bomba, o goleiro pegou. Eu, na minha infância, né, que já estou com 46 anos, mas na minha infância eu era louco, eu ficava vendo dois caras que eu adorava ver jogar, o Dinamite e o Zico. Quando tinha jogo do Vasco, do Flamengo, eu parava, pedia para o meu pai também me levar no estádio. Eu gostava de ir no estádio só para ver esses dois jogadores jogar. O Zico errou um pênalti contra a França. Pô, podia bater qualquer um, cara, mas o Zico não podia errar. Pô, eu acho que o Brasil inteiro é fã desse cara, entendeu? E depois convivendo. Depois convivendo com o Carpegiani, com o Falcão, sendo auxiliar desses dois craques, né? Conversando sobre a época deles jogando. Aí o Carpegiani me contava as histórias do Flamengo, da época da seleção dele, né? E depois o Falcão me contando aquela de 82. Nossa, é tanto cara bom, e daqui a pouco, numa situação de pênalti. O Dinho, que batia forte, também perdeu o pênalti na E o Arce que superava as barreiras. É um conjunto de coisas que só na hora a gente vai vendo. O Alessandro perdeu na decisão contra o Novo Hamburgo, aqui, o Campeonato Gaúcho. Bom, vamos falar depois do intervalo sobre Cláudio Vinck, que o Julinho conhece bem, né? Desde as divisões de base, desde que nasceu para o futebol lá no Internacional. Aliás, ele começou no Grêmio, né? Começou como meia no Grêmio, depois foi lateral no Internacional. Deixa que o Julinho fale um pouquinho sobre ele. A convivência com o goleiro Bruno, né? O Julinho já deve ter respondido algumas vezes isso. Se ele teve que engolir o Bruno, porque o presidente lá apostou tanto nesse jogador que perdeu até os patrocínios. E o ET de Varginha. Já voltamos. Uma e 24. Você já conhece o Mirantes do Parque? O lançamento da Nex aqui em Canoas, que é um sucesso absoluto de vendas? O Mirantes do Parque fica junto ao Futuro Shopping e ao lado do Parque Getúlio Vargas. É o paraíso, uma localização única que traz muita qualidade de vida. Venha conhecer os decorados e antecipe-se à inauguração do shopping para garantir o melhor negócio. E agende a sua avaliação no estande de vendas do empreendimento. Nex Group, a certeza do melhor negócio. Os decorados você conhece na Liberdade 721 e o espumante importado é por minha conta. Chega lá e diz, olha, eu quero ver os decorados. O REC falou que era para eu vir aqui olhar os decorados, tem interesse em fazer negócio e tal, mas na saída você vai levar um espumante dizendo que é telespectador ou do Cadeira Cativa ou do nosso preliminar, que vai da 1 a 1h45 da tarde, de segunda a sexta. A sabedoria em um olhar e a generosidade em um sorriso. Aproveite a melhor idade para sorrir. Você vovô, você vovó, realize seu implante dentário. Resgate seu sorriso. Tenha seus dentes fixos de volta. Ligue 3076-4343, 3076-4343 e sorria na melhor idade. Pode ligar também agora, via WhatsApp, 99951-4343.
43. Em Porto Alegre, nos bairros Auxiliadora e Farroupilha. Oralsim, sua referência em implantes dentários. Responsável técnico, Dr. Charles Yark, 22.531, CRO, e PAO 3523. Os dois telefones estão na tela, liga lá, diz, olha, estava assistindo o REC, garantiu que o serviço é da melhor qualidade, tem no interior do estado também, mas aí estão os números da capital. Precisando de uma solução definitiva para a conexão da sua empresa? A Acém Telecom, operadora de telecomunicações 100% gaúcha, oferece internet de alta performance para empresas que necessitam de atendimento personalizado, conexão estável e suporte 24 horas. Conecte seu negócio com qualidade. Acesse acem.net.br ou ligue agora mesmo. 4063-7100. 4063-7100. Acém Telecom, sua empresa 100% conectada. Vargas Assessoria de Trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720. O Posto Boqueirão, preste bem atenção, tem os melhores serviços, todos personalizados para o seu veículo, da troca de óleo, com produtos da qualidade Ipiranga, até aspiração de tapetes estofados, além de calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar nada a mais por isso. Você também pode aproveitar a loja de conveniência, com um espaço agradável para o seu lanche ou um simples cafezinho. Ou então, pode entrar na Beer Cave, um freezer que é uma verdadeira caverna, com as melhores bebidas que você pode levar para casa em packs ou unidades. No Posto Boqueirão, os combustíveis que trazem a confiança da marca Ipiranga. Tem sempre promoções especiais e atendimento capacitado esperando por você. Em 2 endereços aqui em Canoas, o que você já conhece, lá na Boqueirão, em frente ao ginásio de esportes SP, e também aqui, na frente do campus da Ubra. Atenção, em breve você será surpreendido pelo desafio do Posto Boqueirão. Deixa eu falar das melhores panelas do mundo. Ontem na feira, ou sábado na feira de manhã, junto com a minha filha, encontrei a esposa do Roberto. E eu sempre conto essa história do Roberto. Encontrei o Roberto no supermercado, ele disse assim, ah lá, as tuas concorrentes lá, as panelas concorrentes. Que concorrentes? Aí ficou no chinelo. A Frigigold não tem concorrência. Aí a esposa dele se apresentou para mim na feira. Você sempre fala do meu marido. Só que eu não perguntei o nome dela, eu perguntei o nome dele, pessoal. Então, a esposa do seu Roberto. Roberto foi me tocar a flauta, disse, aí, as tuas concorrentes. Não, concorrente não. Essa Frigigold é para durar a vida toda. E você economiza em óleo, porque vai ficar 20 anos sem precisar utilizar óleo, porque não precisa utilizar óleo, né? Óleo é só para estragar a comida. Se quiser colocar um azeitezinho de oliva depois, a gosto e tal, ainda vá lá. Tá? Vai economizar em material de limpeza, porque só um papel toalha já limpa, já fica prontinho. E só não vai economizar em saúde, pelo contrário, vai controlar o seu colesterol. Preste atenção. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. Vá ligando, o seu número fica registrado, 4003-4220, 4003-4220. Pessoal lá, capitaneado pelo Luiz, pelo Léo, o pessoal vai dar o retorno aí e você pode receber ainda hoje. Então, já
liga, já faz a sua encomenda e dá uma chulhadinha. Chega hoje ou no máximo amanhã. Alguns dos destaques principais das últimas horas no futebol estadual e no futebol brasileiro. O Internacional já está em sexto na tabela de classificação. É verdade, está isolado na sexta colocação e está a apenas 2 pontos da zona de classificação. Em contrapartida, o Internacional, que tem 18, só livra da ponta de baixo 6 pontos. Já deu uma distanciada legal, né? O Brasil de Pelotas, por exemplo, está a 4 pontos da zona, aliás, está a 2 pontos da zona de baixo e a 6 da zona de cima. O Juventude é o líder com 25 pontos, o Guarani tem 22, América e Vila Nova 20 cada um, Ceará 18, passou o Internacional e o Inter ficou nos 18, tinha 17, ainda empatou com aquele gol do Klaus no final, foi importantíssimo, porque senão, com 2 pontos a menos, o Internacional hoje seria o 11º colocado, já onde está o Londrina, por exemplo, com 16 pontos. Estariam caindo Figueirense, ABC e Luverdense com 12, Náutico com 5 pontos. Bem, o Náutico que ganhou a primeira com o Beto Campos no comando. Hoje tem na Série A Coritiba e Sport, é o jogo das 8 da noite. A liderança é cada vez mais folgada do Corinthians, 32. O segundo agora é o Flamengo, com 9 pontos a menos, tem 23. Grêmio, 22. Santos, 20. Palmeiras, 19. Fechando a zona de classificação para a Libertadores da América, o Cruzeiro com 17. O Cruzeiro, se perdesse, né, ficaria com 14 pontos e ficaria muito próximo da zona do rebaixamento. Aí ganhou e entrou na zona de classificação para a Taça Libertadores da América. O Cruzeiro, se perdesse, seria o 15º. 15º, ficaria lá embaixo. Tudo porque muito próximo, né, ainda. ficaria só à frente da Reborré ali, os que estão caindo ou estão com pontuação de rebaixado, que é o caso do Bahia, que tem pontuação de rebaixado, mas tem 12 contra 12 do Vitória, 12 do Avaí, 11 do São Paulo e 7 do Atlético Goianiense. Está numa situação terrível o Atlético Goianiense, que o Argel não quis pegar, o Lisca não quis pegar, teve mais gente que não quis. Não foi convidado lá para o Atlético? Não foi. A gauchada... Eu pegaria. Eu pegaria. Pegaria, né? O Atlético tem uma boa estrutura, né? Uma boa estrutura mas cada um. É isso aí. Bom, o lateral Carlinhos permaneceu em Porto Alegre, fazendo reforço muscular e ficará fora dos próximos jogos. Ele podia reforçar a bola dele, que está murcha, né? E o Iago compõe a delegação. Eu disse aqui, numa entrevista, que o Wendel estava fora, sem ser perguntado a respeito. O Guto disse, na lateral esquerda eu tenho o Carlinhos, tenho também o Iago. Foi contra o Boa. Foi contra o Boa. Ninguém perguntou sobre o Iago, ele acrescentou, e eu comentei no outro dia que ele está esquentando o Iago, porque o Carlinhos não está satisfazendo. Bom, o Luan foi sondado, mas essa é uma sondagem, então pode ser até uma coisa velha, né? Porque já na semana passada se falava, na semana retrasada se falava na Inter de Milão, semana passada se falou no Milan, se fala em repasse para a Sampdoria. 24 milhões de euros, ficaria mais ou menos 15 para o Grêmio, porque o Grêmio tem 70%, 16 milhões, né, de euros para o Grêmio, daria mais de 50 milhões de reais. Resta saber a data da entrega. Se a sondagem virar proposta e qualquer italiano que concordar em receber o Luan pós-Libertadores ou pós-Mundial, se o Grêmio lá chegar, acho que sai negócio. No Atlético Paranaense, ainda noticiário geral, o Atlético Paranaense demitiu o Eduardo Batista. O Paulo Autori também. O Paulo Autori se demitiu. Pediu para sair. Pediu para sair em solidariedade ao técnico. A alegação é de que existia problemas na implantação da metodologia, que não concordavam os diretores com os métodos de trabalho do Eduardo Batista. É que não estudaram para saber como é que o cara trabalha, né? Pois é, mas aí o Autori participou, por isso que é louvável a atitude do Autori. Ele ajudou a escolher, não concordou com a atitude da decisão da direção em demiti-lo, e aí se demitiu também o técnico Paulo Autori. E o Nilmar vai ficar até o final de 2018, em princípio, no Santos, porque o Nilmar é em princípio sempre, né? E um alento para os colorados aí, viu, Vitor Bleide Moraes? A campanha do Ceará é medíocre em casa, são 10 vitórias, 3 empates e só uma derrota. Mas às vezes a dupla
consagra os... Não, eu tô ironizando. Não, eu sei. A campanha é extraordinária. 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Só perdeu? É um alento ao contrário. É o contrário. É um fraudão. Eu enfrentei o Ceará lá vovô. com Boa lá e a gente acabou empatando 0-0, mas muito difícil jogar contra o Ceará lá. Os times pernambucanos são Cearense. né? Os cearenses e o Isso. Sport também. É que, na verdade, Time do Nordeste, você às, dizer. Nordeste. às vezes a gente enxerga assim, o campeonato da Série B como é uma equipe do Nordeste, mas no caso do Ceará e Fortaleza são os dois grandes, o Sport, o Santa. O Ceará faz um jogo normal com 20 mil, 25 mil pessoas. Santa também, né? O jogo forte do Ceará é 40, 50 mil pessoas. Então são grandes clubes mesmo, São com potentes. folha dentro da Série B, né? O Ceará tem folha de 2 milhões, não é folha pequena, entendeu? Então tem jogadores, tem vai ser no o Castelão. meia deles é o Felipe Menezes, eles têm o atacante é o Roberto, são jogadores, E tem o velho lá, o centroavante, tem jogadores de verdade, né? como é que é Tu falasse agora me fugiu o nome dele. Daqui a pouco vem. É o artilheiro da história do Ceará, né? Vamos com o gol Magno na Alves. memória. É o Magno Alves. Magno Alves. Vamos com o gol na memória? Magnata, eu queria me lembrar do apelido para chegar no nome. Mas olha aqui, ó, o gol na memória é o gol 1000 dos Grenais, marcado por Fernandão, 10 de julho. O 999 foi do Vinícius e o 1000 foi do... 13 anos atrás. 13 anos. 13 anos. Ele sai do banco, né, entra no jogo e faz o gol. Ele era grandalhão, ele nem pulou tanto, né? Eu Mas acho olha que era- o cruzamento do Eu acho que era a do estreia Granja. dele, se eu não me engano. Era a estreia dele. Estreia dele. Estava no banco. E o Helder Granja fez um cruzamento. O Helder Granja tinha um cruzamento perfeito, né? Ele era meia-direita de origem, o Helder Granja, mas se adaptou muito bem à lateral direita. Só que depois, na preguiça, perdeu a posição para o Ceará. Começou a dar uns migué. Eu me lembro que Tava com problema de lesões também, o Helder Granja. gente boa. Eu me lembro uma entrevista que eu fiz com o Abelão na beira do campo, cuspindo o marimbondo. Disse, não, a partir de hoje o titular é o Ceará. E não entrou muito em detalhes. Né? Vamos com a pichotada? Vamos ver a dificuldade em driblar o adversário aí. Vamos ver. Tá. Samba pra cá, pra lá, pra cá. Que maravilha. Parece que o camisa 10 ali tem o nome de Luiz Carlos. Eu sabia que isso é criatividade, né? Eu sabia que vinha essa. Mas em Lagoa Vermelha já pisei na bola também, né? Com certeza. Quem não pisou, né? Quem não pisou na bola? Julinho, por que não... Antigamente, o REC, eu acho que pode ser que se lembre, assim, que era tradicional ter ponteiros esquerdo, ponteiro direito. O Internacional se notabilizou com o Valdomiro, com o Lula na direita, o Valdomiro na direita, Lula na esquerda, o Grêmio teve Éder na esquerda, teve o próprio Tarciso, o jogador Zequinha. Por que hoje não se fala mais quase em ponteiro? Porque quando tu tem um ponteiro que vai lá na linha de fundo, e como eles faziam, cruzavam a bola, o centroavante chegava de frente para a bola e, se tivesse um bom cabeceador, era meio gol. Eu acho que o último que passou aqui pelo Grêmio foi o Paulo Nunes, e no Internacional... O Fabiano. Fabiano, exatamente, bem lembrado. Eu penso que o desenho tático ele permanece. Assim, a ideia, às vezes fala assim, modernamente falando em 4-2-3-1, 4-4-1-1, 4-1-4-1. Isso nada mais é do que o 4-3-3 de 1970. Né? É muito parecido. Tu tem a formatação do lateral com ponta, tu tem a formatação do centroavante, tu tem a formatação do meio, às vezes com um volante, 4-1 é um volante e 2 meias. 4-2-3-1 são 2 volantes e um meio. Tu tem os ponteiros. O que não se tem na minha geração atual é a qualidade
principalmente em termos de criatividade, habilidade, em termos de qualidade com quantidade que se tinha na década de 70, 80. Os jogadores que vieram na década de 50, 60, 70, 80, são jogadores que vieram de um meio natural, onde se tinha em cada bairro no nosso país um campo grande, um pequeno, tinha o futebol de várzea, e da quantidade disso saíam os melhores jogadores, que eram estupendos, tecnicamente falando, e muito criativos. Por quê? Porque não foram formados de forma mecânica, foram formados de forma natural. A minha geração, a geração hoje de um garoto de 15, 16, 18 anos, de um garoto que foi criado em apartamento, que não tem nem espaço para trabalhar, e não estou falando só nos grandes centros, os centros de interior, Caxias, que já estão cidades médias grandes, já não se tem mais campo de futebol, já não se tem mais espaço, são jogadores tecnicistas formados numa escolinha, formados em determinados, ou no seu colégio, do bairro, mas tecnicista, onde não se priva a forma natural, principalmente da criatividade e da habilidade. Se tu pegar hoje um jogador formado, por exemplo, num centro que a gente brinca e fala muito do centro africano, né? O centro africano nada mais é do que a gente tinha na década de 50, 60. É espaço para correr, brincar. Os grandes jogadores chegavam com 16 anos, 17 num Grêmio, no Inter. E tu olhava e tinha mais uma penca de jogadores que não queriam nem jogar bola, que eram tão bons quanto... Já voltamos. Não tira do guri. Muito bem, estamos com o Julinho aqui já despachando, inclusive, bebendo dessa sabedoria no intervalo. E o Julinho estava dizendo que ministrou cursos na PUC, justamente dizendo isso, que não se perca a espontaneidade. E alguns técnicos, por terem formação física ou por serem muito metódicos, eles entendem que se perder a bola dá contra-ataque com o adversário ou não arrisca o drible, e isso aí o cara vai perdendo. Mas eu preciso de 2 respostas tuas aqui, ou até 3. O ET é uma brincadeira, né? Falam muito no ET lá, né? Falam muito, a própria cidade, assim, quando tu chega... Juram que existe mesmo? Juro. Tu chega na faixa principal do centro da cidade, tem uma espaçonave suspensa. Dá para mostrar com quem está lidando. E os bancos, assim, da praça, assim, tem desenhos de ET, e tem alguns ETs parados, assim, a gente tira foto, abraçado, mas a história conta que é uma história verídica, de muito tempo atrás, mas a gente não sabe. Cláudio Vinck, vai chegar ou não vai chegar? Eu acredito que sim, gosto muito dele como jogador. Eu vejo qualidade principalmente no seu trabalho para frente, né? Acho que tem que apertar um pouquinho a parte defensiva, o entendimento, porque a gente está no Sul, e aquilo que tu falasse do Ceará e Helder Granja, aqui no Sul a gente quer o lateral que cuide muito a parte de trás. Ele é muito bom para frente, ficar esperto um pouquinho atrás vai vencer. E para encerrar, tem 10 segundos. Bruno não ficou? Bruno foi o dia a dia muito bacana, um goleiro de excelência, mas contratação do clube. O Julinho não queria. Às 19 tem mais.